Olá! Hoje eu vou falar sobre lugares geométricos. Não percam! Para começar, vou explicar a diferença entre um círculo e uma circunferência. Vou desenhar aqui uma circunferência de raio 5 cm e aqui um círculo também com centro C e raio 5 cm. Obviamente que isto aqui não está desenhado perfeitamente, porque para ser desenhado corretamente teria que ser feito com um compasso. Mas, normalmente, até agora, para definir circunferência, dizíamos que era a linha que estava à volta do círculo, era a linha que delimitava. E o círculo, dizíamos que era todo este espaço aqui dentro da linha que se delimitava. Mas hoje vou explicar uma definição mais precisa do que é uma circunferência e o que é um círculo. Então vamos começar pela circunferência. A definição correta e mais precisa de circunferência é que é o lugar geométrico dos pontos de um plano, vou meter aqui, de um plano, que se encontram todos à mesma distância do centro. Neste caso, todos os pontos, vamos imaginar que isto aqui é tudo cheio de pontinhos, só que eles estão todos juntos que acabam por formar uma linha. Mas todos os pontos, qualquer ponto que eu escolha, se eu escolher por exemplo este ponto, vai estar a 5 cm do centro, neste caso de C. Obviamente que aqui, se calhar aqui tem um bocado mais de distância do que aqui, mas para ser perfeito, para ser uma circunferência correta, todos os pontos, qualquer ponto que eu escolha, tem que estar, neste caso, a 5 cm de C. E então isto é uma circunferência, é o lugar geométrico dos pontos no plano que se encontram todos à mesma distância do centro. Mas se falarmos quanto ao espaço, se eu disser o lugar geométrico dos pontos no espaço que se encontram todos à mesma distância do centro, já não vamos ter uma circunferência, mas sim uma superfície esférica. E uma superfície esférica é, imaginem que têm uma laranja e tiram tudo o que está lá dentro e deixam apenas a casca, ou seja, fica uma esfera majoca, sem nada lá dentro. Isso é a superfície esférica, é o que está à volta, em que todos os pontos dessa superfície encontram-se à mesma distância do centro. Só que neste caso, em vez de ser num plano, é no espaço, é tridimensional. Agora, vamos então falar do círculo. Vou escrever aqui ao lado, círculo. E para começar, vamos então falar no plano, porque um círculo é no plano. A definição correta do círculo é, neste caso, como o raio é 5 cm, é o lugar geométrico de todos os pontos no plano que se encontram a uma distância de 5 cm, de uma distância igual ou menor a 5 cm. Ou seja, é os que estão à volta, mas também os que se encontram a uma distância menor de 5 cm, ou seja, todos os que se encontram aqui dentro. Vamos imaginar que isto está tudo preenchido por milhões de pontinhos até preencher tudo. E então isto é o círculo. Se falarmos a mesma definição, mas no espaço, vamos ter uma esfera. Sim, espaço. Se falarmos no espaço, já não temos um círculo, mas sim uma esfera. E a esfera é então basicamente a mesma coisa, só que no espaço tridimensional. E é basicamente desta vez a laranja, mas com tudo lá dentro. É uma esfera preenchida, em que todos os pontos estão à mesma distância, em que todos os pontos se encontram a uma distância igual ou menor que o raio, ou seja, o que vai desde o centro até à superfície esférica. Eu estava a falar muito rápido e depois embaralhei-me. Mas era isso ou não? Vou então agora falar sobre a mediatriz. Então, normalmente, quando vamos representar a mediatriz, temos então um segmento de reta, ou neste caso desenhar o segmento de reta AB, e para desenhar a mediatriz pegamos num compasso, obviamente que aqui agora não vou fazer com um compasso, mas para ser perfeito teria que ser feito com um compasso, e então metíamos a ponta seca em A e abríamos até mais de metade do segmento de reta e traçávamos aqui um traço em cima e outra marca em baixo. E depois, com a mesma abertura do compasso, mas desta vez com a ponta seca em B, fazíamos a mesma coisa, traçávamos aqui e depois uníamos estes dois pontos. E para ser uma mediatriz corretamente feita, para ser uma mediatriz bem feita,
aqui tem que formar um ângulo reto entre esta reta e o segmento de reta AB. Vou então escrever aqui mediatriz. E a caracterização da mediatriz é que é um lugar, a definição da mediatriz é que é o lugar geométrico dos pontos no plano, porque depois também temos no espaço, mas já é uma coisa diferente, no plano, em que todos os pontos da reta se encontram à mesma distância das extremidades do segmento de reta. Ou seja, isto aqui é como se fosse formado por imensos pontos, só que estão todos juntos e formam uma reta, e se eu escolher um ponto, por exemplo este aqui, ele vai estar à mesma distância do ponto A e do ponto B. Ou seja, aqui, por exemplo, se for 3 cm, aqui também teria que ser 3 cm. E então a mediatriz é isto. Outra das características da mediatriz é que, para além de formar um ângulo reto entre a reta e o segmento de reta, neste caso AB, é também que esta reta divide o segmento de reta AB em duas partes iguais. Ou seja, se este segmento de reta tivesse 8 cm, deste lado estariam 4 e deste lado outros 4. E isto então é a definição de mediatriz. Depois temos também outra coisa que é o plano mediador. Vou escrever aqui, plano mediador. Que o plano mediador é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser o lugar geométrico dos pontos no plano, é o lugar geométrico dos pontos no espaço. Ou seja, o plano mediador é o lugar geométrico dos pontos no espaço, em que todos os pontos desse plano se encontram à mesma distância das extremidades do segmento de reta. Ou seja, neste caso iriam se encontrar à mesma distância de A e de B. Qualquer ponto que eu escolha desse plano vai estar à mesma distância de uma das extremidades do segmento de reta e da outra extremidade. Vou agora, por fim, falar de outra coisa que é a bissetriz. Então, normalmente quando nós vamos representar uma bissetriz, temos que ter para começar um ângulo. Vou desenhar aqui um ângulo em que temos aqui o vértice. E para traçar a bissetriz, vamos então ter que ter um compasso em que metemos a ponta seca aqui no vértice e vamos traçar aqui uma linha. E depois, a partir desta linha, vamos ter dois pontos. Vou pôr neste caso o ponto A e o ponto B. E para traçar a bissetriz, vamos então pegar no compasso, metemos a ponta seca em A e abrimos com uma abertura a nossa escolha e fazemos aqui uma marca. E depois no ponto B, a mesma coisa, e fazemos aqui outra. E vamos então aqui ter um ponto em que se cruzam as duas marcas. E se unirmos este ponto ao vértice do ângulo, vamos então ter a bissetriz. Uma das características da bissetriz, para começar, é que divide o ângulo a meio. Ou seja, por exemplo, se este ângulo fosse 60 cm, íamos ficar 60 graus, íamos ficar deste lado com 30 graus e deste lado com outros 30. E a bissetriz então é o quê? A definição de bissetriz é que é o lugar geométrico dos pontos no plano. Vou escrever aqui no plano. Apesar de não haver nenhuma definição de bissetriz, só que no espaço, vou escrever a mesma no plano. E então é o lugar geométrico dos pontos no plano em que todos os pontos desta reta, ou seja, novamente isto é como se fosse uma reta que é formada por milhões de pontos, ou que estão todos unidos, então formam uma semirreta. E se eu escolher um ponto desta semirreta, vou por exemplo escolher este aqui, ele vai estar à mesma distância desta extremidade, à mesma distância desta semirreta e desta, ou seja, à mesma distância das duas semirretas que formam o ângulo. Então, e agora uma pergunta. Como é que nós vamos medir a distância entre este ponto que eu escolhi para verificarmos e entre as duas semirretas? Porque se eu, por exemplo, traçar aqui uma linha ou traçar aqui outra, vai ter distâncias diferentes. Então, para eu medir a distância entre este ponto e a semirreta, tenho que fazer a projeção ortogonal dele. Ou seja, vai ter que formar um ângulo reto aqui com a semirreta que forma o ângulo. E deste lado vou fazer a mesma coisa. E agora então, se eu medisse, ia ter deste lado a mesma medida do que neste. Por exemplo, se este lado tivesse 4 cm, aqui também teria que ser 4 cm. Obviamente que se eu agora pegasse noutro ponto, por exemplo aqui, este ponto já não iria estar a 4 cm de distância desta semirreta. Iria estar a uma distância menor. Mas a distância que iria daqui até aqui e daqui até aqui,
iria ser a mesma, ou seja, esta aqui iria ser a mesma do que esta, embora não fosse a mesma do que as projeções ortogonais deste ponto. E pronto, por hoje é isso. Obrigada por terem assistido. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima!